Eu já ouvi muitas vezes pessoas dizerem para mim que escreve sem propósito, né? Escreve sem propósito. E é bom, né, também escrever sem propósito, porque se eu tiver um propósito muito claro, que seja conseguir algo com a escrita, isso pode te causar uma decepção muito grande, porque nós não sabemos, né, como os outros corpos vão se relacionar com o nosso corpo texto, com o nosso texto, né? Assim como a gente não sabe, né? A gente se relaciona com tanta gente, mas algumas a relação fica mais firme, em outras ela é mais frouxa, em outras não consegue se relacionar. Então, com o texto é a mesma coisa, se a gente toma que um texto é um corpo, né? Então, escrever com um propósito muito claro de que eu vou escrever para encontrar outras pessoas, para dizer a minha história, para salvar a vida das pessoas, para ajudar as pessoas, esse tipo de propósito, ele é limitante, ele limita a sua criação, né? Porque o propósito primeiro tem que ser algo relacionado ao seu corpo e ao seu desejo, algo de uma necessidade de escrever, uma necessidade de se expandir, uma necessidade de encontrar expansões, camadas desse corpo que potencialize o seu corpo físico, né? Eu escrevo porque eu vou chegar em lugares, eu vou visitar outros lugares por meio da escrita. Mas, assim como um corpo, né? É difícil pensar que a gente escreve sem propósito qualquer, porque senão eu também pensaria que eu vivo sem propósito, né? E não há vida sem um propósito, sem um desejo, sem algo que a leve de um lugar para um outro, de A a B ou de A a Z, né? Então, eu tenho que olhar para isso e ver, olhar para essa situação e me encontrando nesses textos as minhas marcas pessoais, né? E quando eu consigo encontrar minhas marcas, né? Eu sempre chamo essas marcas de biografemas, né? O que são os biografemas? São essas pontes metafóricas que ligam os meus textos à minha vida, né? Então, o que se repete no meu texto que eu sempre também estou repetindo na vida prática, né? São algumas metáforas, são algumas imagens. Então, eu estou falando sempre de pássaro. Eu estou usando um exemplo meu, né? Porque quando eu escrevia, assim, entre aspas, sem propósito, escrevia como um desabafo, escrevia para escrever. Algumas imagens, elas eram frequentes. Então, uma dessas imagens é a de pássaro, é a de voo, né? Então, eu tenho um livro infantil que chama O Pássaro Azul, eu tenho o próprio livro da escrita curativa, o subtítulo é de Como Voar com Asas Quebradas. As imagens de pássaro, elas aparecem sempre, de pássaros, de asas, de voo, sempre aparecem nos meus textos. E aí o que é, né? Às vezes nem eu mesma sabia o que eu queria, né? O que era o meu propósito de vida, mas era um momento em que eu buscava muito pela liberdade, né? E o que é essa busca pela liberdade? Só quem busca pela liberdade é quem um dia perdeu, né? Quem não tem. Então, acompanhando essas imagens que começaram a aparecer nos meus textos, essas imagens metafóricas que apareciam também na minha vida, eu fui entendendo um pouco mais sobre mim e algo que era uma necessidade, né? Algo que era o lugar de um grande bloqueio, que era a falta de liberdade para ser, né? Ser o quê? Isso que eu sou hoje, né? Esse ser múltiplo que pode tudo, né?